Salve, amigos! Estamos chegando aqui à Rede Brasil para apresentar mais uma vez o nosso De Papo Pro Ar. Iniciando uma semana aí que promete, viu? Promete que a gente tenha convidados muito bacanas e para iniciar essa semana já estou trazendo um convidado que, como eu disse a Gisele agora há pouco, quando ela me perguntou a atração de hoje, é uma pessoa que trabalha atrás, né, das câmeras. É aquela pessoa que faz todos nós parecermos, no mínimo, aceitáveis, né, para poder entrar nas suas casas, porque, sabe o que é? Depois de um final de semana daqueles puxados assim, né, puxados com caipirinha, com feijoada, com macarronadas e garrafas de vinho, chega na segunda-feira, você entra aqui, nossa, é um circo dos horrores, né, até passar pela maquiagem. E depois as pessoas aparecem normais, né? No mínimo normais, o que é ótimo, e dignas de entrar no seu televisor. Olha só, eu estou com muita satisfação recebendo uma pessoa, inclusive já trabalhei com ele, né? Ele já trabalhou comigo, eu já trabalhei com ele no SBT, e que é uma pessoa que é muito respeitada dentro da sua especialidade, que é a maquiagem. Ele já foi maquiador de sei lá, Alcione, Gugu, Liberato, entre os que eu me lembro, tem todos, né? Silvinha Bravanel, né? E... Peraí, de quem, Alcimar? Ah, sim, da Regina Volpato. Apesar que a Regina é o tipo da coisa, né? Você dá um retoque nela, né? Porque o resto já está ali, né? Mas ele foi maquiador durante muitos anos, vou até perguntar quantos para ele, da Hebe Camargo, com quem ele teve uma profunda ligação, uma amizade muito grande, e de quem ele foi uma espécie de confessor, né? E, enfim, nós vamos ficar sabendo de tudo isso agora, quando nós vamos conversar com o Eduardo Saqueiro. Tudo bem, cara? Boa tarde, Décio. Boa tarde para quem está em casa nos assistindo. É um prazer revê-lo, né? Afinal de contas, prazer é meu. Foi em 2004 quando a gente fez o programa Cor de Rosa. E a gente deixou o programa para Adriane Galisteu entrar, né? Isso. Eu acho que na época é isso. E é um prazer imenso aqui estar com você, conversando. Eu falo que eu sempre, dentro dessa carreira que eu escolhi para mim, eu falo que eu fui um cara muito sortudo, né? Porque, assim, você precisa dar sorte também. Claro. E eu tive grande sorte de trabalhar com pessoas de grandes nomes que me ensinaram a fazer televisão. Porque quando você se torna um maquiador de televisão, você não é somente um maquiador. Você aprende luz, você aprende a postura, você aprende figurino, você tem que aprender tudo. E eu aprendi com os grandes, né? Décio, Hebe, Gugu, Alcione, Silvio, né? Silvio. Diretores também, como Ocimar, tive a oportunidade de trabalhar com ele no SBT, de programas incríveis, do qual ele dirigiu, junto com Patrícia Salvador, que na época era pra Jequiti. Claro. Então, eu falo que nessa carreira eu tive muita sorte de ter escrito e escrever essa história, né? Todos os dias. Então, assim, muito obrigado. Poxa vida, é um prazer muito grande. O Cor de Rosa que ele citou foi um programa que era assim, o Silvio estava contratando a Adriane Galisteu, né? E aí aquele horário que ele queria botar o programa da Adriane era o do Chaves. O Chaves estava saindo e ia entrar a Adriane. Isso foi em 2004, há 11 anos atrás. Então, se eu me lembro direito, ele fez o seguinte, como a Adriane só estaria livre para assinar com o SBT dali tanto tempo, ele botou um programa para esquentar o horário. E ele se chamava Cor de Rosa. Não sei por que ele escolheu a mim, mas por algum motivo ele devia ter. Eu, hein? Bom, mas aí ele chamou a mim e a Silvinha, filha dele, a Silvia Bravanel, a filha número 2, querida, né? E aí lá fomos os dois fazer um programa. E que era muito legal e tal, papá, né? Dinâmico. E quem era o encarregado de fazer? A Silvinha e eu termos uma cara legal para entrar à tarde na casa do telespectador. Eduardo, que está aqui comigo. E olha, foi muito legal, depois que o horário estava
já enriquecido, aí nós saímos de cena, entrou a Adriane, né? E foi um Exatamente. sucesso muito grande. Exatamente. Então, aí foi mais um projeto aí Foi um que, projeto. que a gente assinou e que foi de grande sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas escuta, diz uma coisa, quantos anos você ficou com a Hebe? Uma década. Foram 10 anos 10 com a Hebe. anos? 10 anos com a Hebe. E eu costumo dizer que é muito engraçado isso, porque assim, você sabe que dentro de uma televisão nós somos em milhares de cabeleireiros profissionais da beleza, né? Alguns se destacam, outros não. Claro. Outros querem muito se destacar e eu sempre fui daquela pessoa que quis muito se destacar. E eu costumo dizer para as pessoas que, assim, mesmo trabalhando com grandes nomes como Alcione, Gugu, eles aconteceram na minha vida. Só que a Hebe foi um sonho. Eu tinha um sonho de fazer a Hebe. Então, Olha. todas as segundas-feiras eu fazia o programa Hebe, mas eu não fazia a Hebe. Então, a Regina de Souza, a Fernanda Félix, que eram todas produtoras, né? Produtora executiva, produtora musical. As meninas tinham um hábito, quando tinha festa na casa da Hebe, as meninas tinham um hábito de se arrumar comigo. Sei. E quando a Hebe via, a Hebe falava, nossa, como vocês estão lindas. E elas sempre falavam no meu nome, Hebe, é um menino lá do SBT que se chama Edu. E a Hebe falava, um dia eu quero experimentar, um dia eu quero experimentar. E até Certo. que veio essa oportunidade de trabalhar com ela. Décio, é a história mais louca da face da Terra, porque assim, quando eu tive a oportunidade que eu ia fazer um teste com a Hebe, que foi marcado numa sexta-feira, eu fiquei muito ansioso para ir para casa dela, e esse teste não aconteceu. E aí a Regina de Souza, produtora executiva, falou para mim que na segunda-feira eu já ia fazer a Hebe. E aí, ok, coloquei a melhor roupa. Pela Claro. primeira vez na vida, eu montei a minha bancada dentro do camarim da Hebe. Sei. E fiquei esperando, só que a Hebe chegou pronta. E o Cláudio Pessutti, que O foi sobrinho o sobrinho dela, empresário, chegou com o batonzinho e falou assim para mim, Edu, você pode ficar atrás do palco e toda vez que ela precisar, você retoca o batom. Eu já estava feliz por ter tido o primeiro contato com ela, mas ao mesmo tempo infeliz porque eu não tinha ainda feito o meu trabalho com a Hebe. Decepcionado. Bom, isso foram 3 segundas-feiras em seguidas, tá? Na quarta segunda-feira eu falei, gente, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu não vou ser maquiador de Hebe Camargo, eu acho que eu vou ser somente o retocador, pelo que eu tô vendo. Claro. Me deu uma desanimada. Na quarta vez, a Hebe chegou só com o cabelo pronto, com óculos rosa Dior na cara, e falou, oi, menininho, como que é o seu nome mesmo? Eu falei, Eduardo, Hebe. Ela falou assim, hoje eu vou me fazer com você. Aí entramos no camarim, ela sentou na cadeira dela, bateu um papo muito rápido comigo. Ela falou, olha, eu vou te falar pra você como que eu gosto que coloco os cílios postiços e como eu gosto da maquiagem. E eu fui começar a fazer. Quando ela deitou na cadeira, que eu peguei o pincel e encostei no côncavo dela, eu comecei a tremer. Mas eu tremia mesmo, Décio. Tremia muito, assim. Aí ela falou, parou. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, deixa eu só te falar uma coisa pra você. Eu já gostei de você. Nessas vezes que eu não fiz, eu estava conhecendo você. Claro. E eu gostei muito de você. Então ela falou, não precisa tremer. Eu sou uma pessoa normal. E aí ela falou, e tá tudo certo. Aí eu comecei a chorar de emoção. Aí ela virou pra mim, aquele jeitão dela, ela falou assim, bom, Edu, é o seguinte, chorar também não, porque chorar é bem coisa de viado. Ali, Décio, eu nunca imaginei na minha vida que fosse acontecer uma história tão linda. Porque assim, primeiro de tudo, quando um maquiador trabalha com grandes nomes, né? Que quando você trabalha com artista, você não é somente um maquiador. Você é confidente, Sem dúvida. você vê coisas, Sem você dúvida. ouve coisas. Então, a sua postura tem que ser muito profissional. Sem dúvida. Né? Então, assim, então ali nascia uma relação, nascia uma história de amor muito grande. Nós tivemos realmente uma ligação muito forte, que eu costumo dizer que foi, talvez, de outras vidas. Porque o que eu acho engraçado? A Hebe, antes do Eduardo, ela teve trocentos milhões de maquiadores. Claro. Inclusive, uma das pessoas que foi maquiador da Hebe, que eu vou falar o nome, você vai saber quem é, Sim. é o Ermo. Sim. Que Claro. o Ermo se aposentou no SBT, que foi maquiador do Silvio durante muitos anos, né? Então, assim, a minha história com a Hebe é uma história que ficou marcada. E graças a Deus, hoje, quando as pessoas vão falar do maquiador da Hebe, as pessoas falam do Edu.
porque ela fez muito questão também de mostrar para mim. Eu cheguei com a Hebe em lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Viajei para o exterior, participei de momentos especiais com a Hebe, como o último DVD dela fui eu que fiz. Olha! A última capa de CD dela fui eu que fiz. O Elas Cantam Roberto, que foi o momento mais especial da vida da Hebe, fui eu que fiz. Inclusive, no Elas Cantam Roberto, eu estava com as duas, que eu estava com a Alcione e com a Hebe. Olha só. Então, assim, eu participei de momentos muito especial, muito especial. Regina Volpato, a Regina é minha amiga hoje, pessoal, mas a Regina, quando ela estava na Record News, que ela começou a fazer o teste, eu também, no começo, lá atrás, eu fui um dos maquiadores dela. Então, assim, o Gugu, olha que louco para você ver, o Gugu, eu fazia o Domingo Legal, quer dizer, que eu já vinha fazendo antes, né, que eu fazia Sabadão, fazia tudo isso, mas assim, quando estourou mesmo o Domingo Legal, eu maquiava a Alessandra Scatena, depois a Dani, depois a Ellen Ganzaroli. Durante muitos anos eu fui maquiador da Ellen Ganzaroli. E eu não maquiava o Gugu. Eu vim conhecer o Gugu numa campanha da Pampers, que uma produtora me chamou. Quando eu cheguei lá para fazer ele na campanha da Pampers, eu falei que eu fazia o programa dele. E ele estava sem maquiador. Aí ele falou, então quer dizer que eu posso usar você? Eu falei, posso. Pode, claro. E aí, no domingo seguinte, eu já era maquiador do Gugu e eu fiquei 14 anos com ele. Eu estava com ele na Record. Após a morte dele, eu fiquei mais um ano, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Exatamente. Até chegar a Adriane Galisteu, que tinha a equipe dele. Mas a minha ligação com o Gugu é muito forte. Tanto que quando o Gugu morreu, nós tivemos aí um jornal de imprensa que me colocou como caso dele, ao invés de como maquiador. Então, assim, é muito louco isso, né? Mas muito a minha louco. Relação com ele foi demais, assim. Eu tive uma relação linda com o Gugu. Linda, 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 linda. E de aprender também a fazer televisão. Claro. Eu falava... O Gugu, normalmente nós que éramos funcionário dele, nós chamávamos eles de patrão. Ninguém falava Gugu. Era o tempo todo patrão. Então, com o Gugu, eu aprendi câmera, eu aprendi luz, eu aprendi tudo. Porque se tem uma pessoa que sabia fazer televisão, depois de Silvio Santos, era Gugu. Não, eu tenho certeza disso. O que eu queria saber é o seguinte, todo mundo fala de confissões na cadeira de maquiagem ou na cadeira do cabeleireiro, o que é absolutamente natural. Quando uma pessoa maquia você, ela está, de alguma forma, te realçando os traços bonitos, né? E, além de tudo, ela está te fazendo um carinho, né? E você, com isso, relaxa. A mesma coisa com o cabeleireiro. No momento que ele está mexendo na tua cabeça, ele está praticamente fazendo um cafuné. Aí, meu amigo, você conta até o que você não fez, né? Não, mas não é verdade? É verdade. Você se entrega, né? Então, o que eu queria perguntar é exatamente sobre isso com a Hebe. É verdade que a Hebe te contou um segredo do qual você foi o único a saber durante muitos anos e só agora é que isso está vindo à tona? Na verdade, foram vários segredos, né? Então, assim, como eu falei pra você, num convívio de quase uma década... Não, claro. Num convívio de quase uma década, sim. Foram vários segredos e tal. Mas, assim, agora que tá vindo à tona. Mas, olha, eu vou perguntar, é óbvio, qual aquele segredo que ele achou mais importante, é claro, né? E que era mais bombástico. Só que eu vou fazer isso logo depois do nosso intervalo. Olha, é lá e cá, rapidíssimo, não sai daí que você vai se arrepender.